Me lanço aos seus pés, és tudo que eu preciso para viver. Olá a todos, aqui é o César novamente. Eu vou trazer mais uma referência da palavra do Senhor e falar sobre José. Isso, naquele momento, naquele cenário ali que José estava trabalhando no campo com seus irmãos. José era o filho da velhice de Israel. Só recapitulando, era Jacó, Deus o renomeou como Israel e assim ele era chamado de forma atualizada. Então, Jacó realmente ele tinha uma admiração maior pelo seu filho José, né? Mas há quem entenda que talvez esse amor era um amor injusto, quando se comparava ao amor que Israel tinha com os outros filhos dele, né? E até mesmo há talvez entendimento de pessoas que considerem que a atitude de José foi soberba, de contar aquele sonho ali que o destacava sobre os demais, né? Mas vamos ler algumas referências para ver o que nos deixa mais próximo do que seja originalmente de se entender, o que de fato realmente acontecia naquele momento que acontecia essas situações. Então, para não ficar em palavras, Gênesis capítulo 37, versículo 3, realmente confirma de fato que Jacó tinha melhor dizendo, Israel, né, naquele momento, atualizado, tinha uma admiração maior por José do que pelos demais filhos. Vamos ler aqui a referência. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Realmente essa atitude de Israel contribui para que realmente seja entendido que ele tinha uma admiração maior por José. Mas eu entendo, nas demais referências que temos, que Israel e Jacó, que são a mesma pessoa, ele não tinha um amor injusto comparado aos outros filhos mais velhos que ele tinha. Ele realmente tinha critérios para poder destacar José, para provavelmente ter uma motivação maior de fazer uma túnica para José. E realmente ao redor dessas referências se confirma que José, apesar da sua pouca idade, ter menos experiência de vida do que os demais irmãos mais velhos, que deveria ser uma referência para ele, ele realmente não gostava das coisas erradas. José era obediente, José ele era leal ao pai, José não gostava de mentiras, então ele não gostava de nada que fosse contra, né, a qualidade que o pai e o espelho de pai que Israel era para todos os filhos. Então, com isso, havia uma divisão entre os irmãos, mais propriamente dito, né, de José comparado aos outros irmãos que ele tinha, né, que provavelmente deveriam ser referência e exemplo para ele. Então, eram momentos que José entregava algumas situações que eram indevidas, quando eles estavam trabalhando no campo e quando José ele cumpria lealmente o seu trabalho. Então, a gente começa a ver que José ele não era só admirado de forma destacada por Jacó, ou melhor dizendo, por Israel, mas também pelo próprio Deus, que via que no oculto do seu pai terreno, ele agia com obediência e lealdade, quanto os demais não tinham tanto interesse assim. Logo, quem planta, colhe. Então, José começou a ser honrado pelo seu pai, ser admirado de forma, ou melhor dizendo, com um nível acima dos outros irmãos, mas também isso não significa que Jacó amava menos os outros filhos que tinha, e nem também praticava um amor injusto quando se comparava com o amor e admiração que ele tinha por José. Tanto é que lá no versículo 10 a gente tem uma referência de que o próprio Israel ele não ficou confortável com a atitude que José teve de ter contado aquele sonho que Deus o havia dado para os seus irmãos. Então vamos ler lá no mesmo capítulo de Gênesis 37, versículo 10, que está escrito assim: E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Então você vê que a atitude de José realmente foi desagradável, né? Mediante a avaliação do pai. Você vê que o próprio pai ele diz assim: porventura nós nos prostraremos diante de ti, tanto também os teus irmãos. Então quer dizer, aqui fica comprovado que Israel ele tinha um amor justo sobre todos os filhos que tinha. A diferença é que José se esforçava para ter atitudes leais e atitudes corretas, quer na presença do pai dele, Israel, e quer distante do pai dele, e Deus, que estava assistindo tudo isso dos céus, viu que realmente José tinha uma personalidade, tinha uma qualidade e tinha um valor diferente em termos de obediência. Então aqui fica comprovado que Jacó e Israel, que são a mesma pessoa, realmente
tinham amor justo sobre os seus filhos, porém, nem todos eles se interessavam de ter atitudes agradáveis e de ter atitudes fiéis ao seu pai terreno, e Deus estava vendo tudo isso dos céus. Então é isso que eu quero deixar aqui para você nessa mensagem, que quanto mais você se renunciar, quanto mais você obedecer a Deus, quanto mais você fizer, inclusive isso no oculto, longe da sua família, distante, às vezes também das lideranças da sua igreja, entendendo que você está num lugar que só Deus está te vendo, e você se dedicar a entender e ter fé que ali a sua atitude correta e leal será agradável e de fato é o correto de se fazer, com certeza Deus vai ter uma túnica para você, com certeza Deus vai ter uma exaltação para você. Mas isso exige obediência, isso exige lealdade, quer diante dos homens e quer diante de Deus. E aqui eu não vejo José sendo revelado como uma pessoa soberba de contar o seu sonho, até porque o próprio Deus não pediu segredo sobre isso, mas o que eu vejo nessa situação é os irmãos de José se revelando como pessoas invejosas. Mas, para não estender sobre isso e esse assunto, nós sabemos que, independente da insatisfação que os irmãos dele tinham, a exaltação de José não foi impedida, porque ele continuou sendo verdadeiro, continuou sendo leal, e ele não tinha nada de soberbo, porque lá no final da história, José, quando ele foi governador do Egito e recebeu seus irmãos, José continuava com a alma humilde, continuava com a alma amorosa, continuava com a alma cheia de Deus, porque ele teve a alegria e a felicidade de reencontrar os seus irmãos, e teve também a alegria de ter a oportunidade de perdoar os seus irmãos e viver em paz com eles novamente. Amém? Então fique com essa palavra, guarde no seu coração, curta, se inscreva, compartilha, e até a próxima, em nome de Jesus.